Vamos falar de futebol? Notícias, análises e curiosidades do mundo do futebol. Começa aqui. Olá, ouvintes do Futecast, tudo bom com vocês? Prazer, eu sou o Jota e hoje nós vamos fazer mais um resumão da semana, começando do domingo passado, da noite, do domingo passado, e pegar mais ou menos até esse domingo. Confesso que não vai ser um vídeo muito completo sobre estaduais, porque o único estadual que eu tô acompanhando fielmente é o Mineiro, que é de onde eu sou, mas as finais eu vou comentar todas as finais, beleza? Só para deixar claro, não é porque eu tenho preferência por nenhum estado, é só porque eu acompanho mais isso daqui do que os outros estaduais, beleza? Então, vamos começar falando do Choque Rei, né? Acompanha a maioria dos jogos grandes, né, dos estados. Vamos falar de Choque Rei. O Choque Rei foi um jogo que, confesso que me decepcionou. Foi um jogo chato de se assistir. O Choque Rei foi um jogo muito travado. Um jogo... Sabe aquele jogo que você vê e você sente desgosto de assistir? Pra mim foi o Choque Rei. Até porque a gente precisava... Palmeiras, né? Precisava de uma vitória para passar. E em nenhum momento, apesar... Puxando as estatísticas aqui, ok, vamos pegar. O Palmeiras teve 15 chutes e o São Paulo teve 4. Mas o Palmeiras acertou 2 chutes na direção do gol. 2. E o São Paulo acertou 1. Então, fica claro aqui que é um jogo feio. Entendeu? Nenhum time teve 90%, teve mais de 87%. O Palmeiras teve 86% de precisão nos passes. O São Paulo teve 80%. 31 faltas no jogo. 31. Entendeu? Tipo, vamos falar, clássico é isso mesmo e tal. Mas, mano, tem que jogar pra ganhar. Entendeu? Clássico, ok. Tem muita porrada. Mas o clássico você precisa da vitória. É inegável que você precisa de uma vitória. E o São Paulo e o Palmeiras, perdão, inclusive estava jogando em casa, não conseguiu. Se complicou, né, no campeonato, venceu por 3-1 o Botafogo de São Paulo ontem, se não me engano, ou no meio da semana, e se tranquilizou um pouco na tabela, mas está arriscado de ser eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Enfim, né, comentamos sobre o Choque Rei. Vamos falar agora de Champions, né, na terça e na quarta-feira. Começar com os jogos de terça. Não vou fazer uma ordem, vou deixar os mais importantes para o final. Vamos começar com Milan e Feyenoord. Se a gente pôr os números desse jogo mentem bastante. Sabe por quê? Que a gente vai pegar aqui, 18 chutes do Milan, 6 chutes do Feyenoord. 7 chutes a gol do Milan, 1 chute a gol do Feyenoord. Placar do jogo, 1-1. Dá pra entender aqui que o Milan não fez uma grande partida. O Milan fez seu gol com 1 minuto de jogo e não conseguiu produzir direito. Tipo, conseguia produzir, mas não aproveitou a oportunidade. E você vê aqui o Feyenoord, eficiência, uma chegada, tá lá. Né, o Feyenoord fez bem na Holanda, conseguiu o resultado e conseguiu garantir o resultado aqui, né, depois da expulsão do Theo Hernandes. E no final do jogo, né, teve expulsão a favor do Milan, né, contra o Feyenoord. Mas ainda assim, a gente vê um futebol fraco do Milan nessa Champions League. Foi um jogo chatinho de assistir também. Foi melhor do que o Choque. Mas, enfim, é isso que eu tenho para falar sobre esse jogo, né? Os números mentem bastante, como eu falei. Milan não teve uma boa atuação, apesar, né, de o número de finalizações ter sido grande. Para mim, é nítido que o Feyenoord mereceu mais essa classificação. Agora vamos falar de Celtic, Bayern de Munique e Celtic.
foi um jogo pegado, né? Foi um jogo pegado. O Bayern vem decepcionando na UEFA Champions League, porque, convenhamos, é o Bayern de Munique, tem um grande elenco, tem o Harry Kane que tá fazendo gol a rodo, não na Champions, né? Na Champions ele, nas primeiras rodadas ele fazia gols, com o tempo veio parando, e aí o Bayern passou de fase com um golzinho só de diferença, né? 3-2 no agregado, 1-1, inclusive, jogando na Alemanha, e 1-1, um gol aos 94 do Bayern de Munique, tá? Dos 63 minutos até os 94, o jogo tava indo para prorrogação. O Bayern de Munique passou sufoco contra o Celtic. E isso não se passa, né? Porque o Celtic, convenhamos, né? É um time fraco. O Celtics é um time fraco. E o Bayern de Munique estava jogando em casa, tinha vencido a ida, tinha a vantagem, estava jogando em casa, tomou o gol aos 63, perdeu a vantagem e só foi fazer o gol aos 94. Então, assim, é algo de se preocupar, né? Pra galera que torce pro Bayern de Munique, já é algo de se preocupar com quem vai pegar nas oitavas de final. O Bayern de Munique nas oitavas de final enfrenta o... Cadê o Bayern... Enfrenta o Leverkusen. O Bayern de Munique enfrenta o Leverkusen nas oitavas. Um Leverkusen que passou, né, no top 8, muito bem na Champions League, não tá tão bem... Quer dizer, tá bem no campeonato alemão, né? Não tão bem quanto estava na temporada passada, mas não vem fazendo uma campanha ruim. Mas na Champions parece que é onde eles estão focando mais. E eu acho que o Bayern de Munique não passa. Pra mim, falando com sinceridade, o Bayern de Munique não passa de fase. Porque o Leverkusen tá muito à frente na UEFA Champions League. O Bayern teve dificuldade contra o Celtics. Pensa num trem desse. Não tem base. Enfim. Vamos falar agora do Borussia Sporting. E uma coisa que me deixou decepcionado foi esse Sporting. Porque vinha muito bem. Até a troca de treinador ele vinha muito bem. Só que o treinador mudou e o Gyökeres parou de fazer gol. Parece que aquele esquema do Rubem Amorim fazia o time funcionar. E quando ele saiu, o time parou. O time parou de jogar bola. Em nenhum momento perdeu de 3-0 na ida e em nenhum momento ameaçou sequer começar uma remontada. Foi um domínio absoluto do Borussia Dortmund. Absoluto. 19 chutes contra 7, 5 gols no chute contra 1. Aí você fala, mas a média do Borussia é maior. A média do Borussia é um chute na direção do gol a cada menos de 4 finalizações. O do Sporting, um chute no gol a cada 7 finalizações. Então, a média do Dortmund é bem maior do que a do Sporting, né? Lamentável, que o Sporting estava vindo numa ótima temporada. Inclusive, goleou o Manchester City na primeira fase, né? Na fase de liga. E, infelizmente, ficou para trás. Para mim, ia ser a sensação da temporada na Champions, mas acabou sendo eliminado, né? Coisas que acontecem na vida. Agora, né, a gente vai falar de um dos melhores jogos que a gente teve, que foi Benfica 3, Mônaco 3. Que partida! Todo mundo fica falando, Real Madrid, Manchester City, não sei o que. Não presta atenção no quanto no Benfica e Mônaco. 3-3. Isso na Champions é uma coisa rara, principalmente em times que são menos relevantes. Não é uma coisa comum de se acontecer. Benfica
se deu bem porque venceu o jogo de ida. Para mim, ambos mereciam a vaga, porque os dois duelos foram duelos bem disputados. Então, para mim, sem dúvidas, qualquer um dos dois merecia a vaga. Parabéns ao Benfica, que conseguiu se classificar. Boa sorte ao Mônaco no Campeonato Francês e acredito eu que na próxima UEFA Champions League. Agora vamos falar dos 4 jogos mais importantes, começando com, teoricamente, menos importante, mas é só algo bizarro de se comentar, que é o PSG. O PSG no início da temporada, todo mundo pensou assim, não vai dar em nada. Vai dar em nada esse PSG. E realmente, na primeira metade da temporada, não tava dando em nada. Nada. Até chegar a sétima rodada da UEFA Champions League. Eles engataram e começaram a fazer gol, começaram a vencer a rodo. E aqui, o Dembélé virou o Neymar. Uma mistura de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, o Dembélé faz muito gol. O PSG meteu 3-0 na ida. E eu lembro que eu tava acompanhando o Real Madrid City, que a gente vai comentar daqui a pouco. E tava lá batendo toda hora a bolinha da Champions, toda hora gol do PSG. Final do jogo 7-0. O PSG tinha ganhado a ida de 3-0, ganhou a volta de 7-0 contra o Brest. 10-0 no agregado. Parabéns ao Paris Saint-Germain. Que o Brest se recupere, porque ainda tem meia temporada, né? E o Kvaratskhelia despontou. O Kvaratskhelia fez gol, Gonçalo Ramos fez gol, Doué fez gol, muita gente, né? Porque realmente os 7 gols foram marcados por 7 jogadores diferentes. Então, realmente, meus parabéns ao PSG. Se continuar assim, se torna favorito, tá? E, enfim, vamos ao próximo jogo a se comentar, que é Atalanta e Clube Brugge. A Atalanta, pra mim, que nem eu pensava sobre o esporte, podia ser a sensação da UEFA Champions League. Porque vinha jogando bem, tem um time, né, um treinador principalmente carismático, todo mundo gosta da Atalanta, lembra daquela incrível temporada em 2020, onde eles quase eliminaram o PSG na Champions. E o Atalanta, em real, foi engolido pelo Clube Brugge. O Brugge já tinha vencido o jogo da ida lá na Bélgica por 2-1. E todo mundo pensou, na Itália, a Atalanta vence. Na Itália, é impossível o Clube Brugge perder. O Clube Brugge vencer, perdão. E o Clube Brugge não só venceu, como venceu mais, com um placar maior do que na ida quando jogou em casa. Foi um jogo tenebroso da Atalanta. Tenebroso da Atalanta não, perdão. O jogo da Atalanta não foi ruim, mas não foi eficiente. A Atalanta meteu 30 chutes no gol, 11 na direção do gol, né? Grandiosa atuação do Mignolet. Também se a gente puxar nas estatísticas, né? Além da grande atuação do Mignolet, você vê que a Atalanta realmente tentou, mas foi pega, né, nos contra-ataques. Tomou 3 gols no primeiro tempo já. Tomou uma lapada 3-0 no primeiro tempo, conseguiu diminuir no segundo. E o Rafael Tolói foi expulso, né, no final do jogo, o que culminou na eliminação da Atalanta. Realmente uma partida complicada. E parabéns ao Clube Brugge, que conseguiu se segurar, mostrou bravura, tomou 30 finalizações e só um gol. Perfeita atuação do Clube Brugge, defensivamente falando. Agora a gente vai falar de PSV e Juventus.
O que dizer da Juventus, né? Quando venceu a ida, todo mundo imaginava que a Juventus estava voltando, que ia passar, que ia para as oitavas, e não foi bem o que aconteceu, né? A Juventus foi eliminada na prorrogação com uma atuação pífia, péssima atuação da equipe da Juventus, péssima. Dessa vez os números não mentiram. Realmente o PSV dominou a Juventus. 34 faltas no jogo, eu achei paia, né? Mas a gente teve um número considerável de gols pro número de faltas que a gente teve. As precisões no passe fraquíssimas também, 83 do PSV, 76 da Juventus. Mas fato é, 25 finalizações do PSV, 15 da Juve, 10 no gol. O PSV acertou 10 finalizações no gol, média de a cada 2,5 finalizações, uma vai na direção do gol. E da Juventus uma finalização a cada 3,75 vai na direção do gol. Foram 15 finalizações, 4 na direção do gol. Então, a gente vê de uma forma que um PSV é dominante na Juventus. E isso preocupa. Porque se a gente pegar, a Juventus não tem um time relevante, seja no cenário italiano, seja no cenário europeu, desde 2021, que foi quando o Cristiano Ronaldo saiu de lá. Ficou em 5º lugar no campeonato italiano na temporada 2021. Não foi nem para a UEFA Champions League. Não, foi para a UEFA Champions League, perdão, foi em 4º. E passadas temporadas não consegue se recuperar. Não tá numa crise que nem o Milan esteve, mas tá complicado. Juventus aí, se você não vê a Juventus nas próximas edições de UEFA Champions League, não é algo de se assustar, entendeu? E agora, né, vamos falar do jogo mais comentado da galera, que, né, dispensa qualquer tipo de apresentação. O Real Madrid sobrou no Manchester City, apesar dos números parecerem iguais. O Real Madrid não se sentiu ameaçado em momento algum. O Mbappé pediu uma noite para chamar de sua, e essa foi a noite dele. O Mbappé mete um hat-trick. O primeiro gol aos 4 minutos, um golaço de cavadinha. Cavadinha não, cobertura por cima do Ederson. O segundo, um golaço que ele dá um corte desconcertante. Não lembro se é no Kuchanov ou no Gvardiol, em algum dos dois. E tira do Ederson. E o terceiro, ele recebe uma bola, corta para a perna esquerda, que não é a boa. Chuta na bochecha da rede, no cantinho, para vencer o Ederson. E faz o 3-0. E no fim do jogo, o Manchester City diminui com o Nico Gonzalez num rebote, num gol de falta. Esse jogo mostra claramente o que vem sendo a temporada do Manchester City. O Manchester City tem atuações fracas, não consegue vencer, está numa temporada decepcionante, né? O Guardiola falando que vai sair. Então, realmente, a vida do Manchester City tá bem complicada. Tem chance de não ir para a Champions, né? E não são pequenas as chances de ficar fora da Champions. Se eu não me engano, tá em 4º lugar na Premier League ainda. E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas até o momento a temporada trágica e extremamente decepcionante do Manchester City. Agora, né, saindo do tópico Champions League, vou falar dos jogos de volta das semifinais do Campeonato Mineiro, começando com América e Cruzeiro,
que, olha, não foi um jogo, foi um jogo divertido de se assistir. Não foi dos melhores jogos, mas não foi um jogo ruim, longe de ser um jogo ruim. O América abre o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, numa besteira da defesa do Cruzeiro, deixou o lado esquerdo completamente aberto, e o lateral esquerdo do América chuta a bola pro gol, no canto do Cássio, ela entra, América 1-0. E logo aos 29, né, 4 minutos depois, uma falta pro Cruzeiro, finalização de fora da área, né? Eu achei defensável, mas, né, o que se pode dizer que o Cruzeiro empatou um chute de fora da área, para alguns golaço, para alguns frango. Eu acho que foi frango, mas enfim, 1-1. O Gabigol perde um gol sem goleiro. Ele chuta a bola em cima do zagueiro e no rebote ele recebe o passe. O goleiro ainda tá fora do gol. Claro, né? Tem zagueiros na frente dele, mas o goleiro tá fora do gol. E ele manda pra fora. E é impactante pensar. Pô, um centroavante recebe 2,4 milhões de reais no Brasil. É o segundo maior salário do futebol brasileiro, só tá atrás do Memphis Depay. E ele não consegue acertar uma bola na direção do gol? Algo errado tá aí. Algo de errado não tá certo. Porque o Gabigol recebe a bola livre, com o gol aberto, chuta em cima do zagueiro, no rebote, chuta pra fora, por cima do gol. Não tá dando pra entender o rumo que o Cruzeiro tá tomando. Porque o Cruzeiro, até o momento, tá fazendo uma temporada decepcionante diante das expectativas que foram colocadas em cima do Cruzeiro. A expectativa era que o Cruzeiro fosse ser campeão mineiro, todo mundo falando nisso, que o Cruzeiro seria campeão mineiro, muita gente falando que o Cruzeiro seria campeão da Sula, que poderia brigar por Copa do Brasil, G6 no Brasileirão, e não é isso que o Cruzeiro vem demonstrando. Seja com o Diniz, seja com o Leonardo Jardim, seja com o técnico interino. Não conseguiu jogar a bola. E o jogo foi para os pênaltis. O Matheus Mendes perdão, esqueci de falar. No fim do jogo, pênalti pro América, o Marlon bate mal demais, bate praticamente no meio do gol. Vai um pouco pro meio, pra esquerda. Foi fraca. E foi fraca. O Cássio nem soltou a bola. Enfim, isso já no final do jogo, nos acréscimos. Agora, falando da disputa de pênaltis, grande atuação, não só na disputa de pênaltis, mas no jogo em si, do Matheus Mendes, né? O goleiro do América tá jogando muita bola. Um dos melhores, se não o melhor goleiro do Campeonato Mineiro. Por números, o Everson ainda é melhor, mas para mim, o Matheus Mendes tá jogando muita bola e tá merecendo uma vaga em times da Série A, entendeu? Embora ainda pertença ao Atlético, tá emprestado ao América, para mim, ele inclusive pode ser o substituto ideal do Everson. Para mim é interessante manter o Matheus Mendes no grupo, embora seja difícil segurar, porque ele vem fazendo uma temporada boa e eu acho que ele não vai querer sair da titularidade para ficar no banco de reservas. Enfim, né? Grande coragem do time do América, grande campeonato mineiro do América, tá merecidamente na final. E, enfim, vamos falar da outra semifinal, que foi entre Atlético e Tombense. O time do Atlético ontem jogou bem dentro do que foi colocado, porque o time do Atlético não precisava vencer, não precisava ter uma baita atuação para passar, e ainda assim venceu bem, 2-0, fora outras oportunidades que o Atlético teve. Então, o que eu falei, vou me contradizer aqui, mas realmente o Galo jogou bem. Eu dei uma forçada de barra quando falei que, enfim,
Não foi... jogou bem dentro do possível, não. O Atlético jogou bem. Grande partida do Rony, que 3 jogos, 2 gols já. Enfim, grande temporada até o momento, né? Apesar de ter só 3 jogos, dá indícios de uma grande temporada que ele vai ter. A gente tem um Thomas Coelho que se entrega muito dentro de campo. Realmente, para mim, deve ser titular até o fim da temporada. E talvez seja o segundo melhor jogador do Atlético na temporada até agora, só atrás do Hulk, que, o que dizer, né? 8 jogos a temporada, 8 gols. E olha que ontem ele mal jogou pouco, por questões físicas, né? Enfim, grande defesa de pênalti do Everson, a gente não pode deixar de falar. Uma porrada no canto, não tão no canto, né? Foi um pouquinho mais pro canto que a batida do Marlon contra o Cássio. Mas foi bem forte e não foi rasteiro. O Everson conseguiu pegar. Que atuação do Everson. 6 jogos sem ser vazado. Realmente grande temporada do goleiro do Galo. Grande temporada do Galo, por enquanto. Apesar de ter passado complicações, está invicto na temporada ainda. Então, rapaziada, era isso que eu tinha para falar. Se inscreve, deixa seu like, compartilha, curte, entendeu? Muito obrigado novamente pelo seu acesso. Boa semana a todos. No domingo que vem eu volto com mais um resumão. Muito obrigado e tchau. Gostou do Papo Sobre Bola? Compartilhe com a galera, deixe seu comentário. Muito obrigado por sua audiência. Fique ligado para mais.